Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui começar a apresentação de mais um caso clínico enviado por um colega aqui do nosso grupo Ortodontia e Gestão. Esse caso hoje é uma criança um garoto de 11 anos e 8 meses, um classe 2, dólico, com a genesia do 35 e do 45. Está o nosso paciente. Ele tem 11 anos e 8 meses. Só de olhar para a imagem você vê que ele está um pouquinho menos maduro até do que se espera para essa fase. Olhando para a face, a gente vê que é uma face normal, um perfil convexo, né? Eu tenho percebido em muitas documentações que a gente está utilizando que não tem sido mantido um padrão de documentação, a posição da face, principalmente em perfil. Nesse caso aqui, você está vendo que a cabeça do paciente está inclinada para cá, deveria aparecer um pouquinho dos cílios do outro lado, então ele não está perfeitamente em perfil, mas dá para a gente perceber que é um perfil convexo. Aqui é muito comum também na documentação ortodôntica, quando a gente pede para o paciente sorrir, ele na verdade mostra os dentes, né? Aqui ele está mostrando os dentes. Provavelmente o sorriso dele é um pouco mais alto. A gente vê-se também por essa imagem que não há um corredor bucal com espaço aqui, com deficiência de largura da maxila. E aqui, quando ele fecha a boca, olha a diferença entre o sorriso, a quantidade de abertura e o quanto fica pequenininha a boca quando ele fecha. Dá para perceber que aqui o lábio dele tá bom, o inferior está um pouquinho rachado, mas o que mais chama a atenção é que você está vendo que aqui há uma pequena contração, ou seja, ele está fazendo um pouquinho de força para selar o lábio. Eu não vi o paciente, mas é bom você checar se ele tem esse selamento labial passivo. Vamos agora olhar a radiografia cefalométrica. Então, quando a gente olha uma radiografia cefalométrica, uma das primeiras coisas que a gente observa é verificar se o plano de Frankfurt está paralelo, plano de Frankfurt aqui, do póreo até o orbitário, ó. A gente vê que ele não está paralelo, a criança está com a cabeça um pouquinho erguida para trás. Depois eu vou corrigir na hora de fazer o traçado. Então, mas a gente vê aqui que essa radiografia, essa tele, provavelmente não foi tomada num perfil exato, porque veja que aqui há uma sobreposição muito grande da mandíbula e a gente não percebe na face do paciente uma simetria equivalente a essa aqui. E quando a gente vem aqui para ver a coluna cervical, aí a gente vê que não está sendo possível delimitar aqui as vértebras, justamente porque o ângulo de tomada dessa tele não está correto. Mas isso não impede que a gente possa fazer um traçado e entender como estão a maxila, a mandíbula e principalmente também os dentes e o perfil mole. Então vamos para esse traçado. Veja que nós vamos nos deter um pouquinho mais aqui nesse traçado cefalométrico. Esse é o traçado, os valores que eu utilizo, porque eu acho muito importante que vocês entendam a importância da análise cefalométrica no diagnóstico completo do caso. Veja que aqui eu já corrigi o giro da tele, então ó, o plano de Frankfurt se tornou basicamente o plano horizontal verdadeiro. Olhando aqui, nós vemos o quê? Bom, primeira coisa que a gente deve olhar nesses casos é o formato da mandíbula, tá? Então, como houve uma sobreposição, o traçado, que é automático, ele seguiu a parte de trás da mandíbula. Mas aqui nós estamos vendo uma mandíbula que está com a inclinação do côndilo um pouquinho para trás, uma sínfise bem estabelecida. Aqui a posição dos dentes está bem traçada também, os superiores, os inferiores, plano palatino. Então, está ótimo. Cela naso também está correta. Então, vamos ver quais são os números. A primeira coisa que eu gosto de ver, o meu primeiro ângulo a ser checado é o FMA, que é o ângulo do plano mandibular, qual seja o ângulo formado entre o plano mandibular e o plano
de frango. Normal, por que eu gosto muito? Porque eu domino essa análise. Eu sei que o esperado é 25. Se um paciente tiver entre 25 e 30, ele é um dólico meio lá, meio cá, como se diz o outro. Se ele tiver acima de 30, ele já é um dólico realmente dólico. Então, quando nós olhamos aqui, ele está com 31 de FMA. Significa que ele é um paciente dólico facial, face longa, mas também a gente não pode se prender muito nos dados, porque quando a gente olha para a face dele assim, não vê que é uma face tão longa assim, tá? Os números, eles são referências, mas não há dúvida que ele é um paciente dólico facial. O ANB é de 4, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, é uma classe 2 esquelética, tá? Ah, ela é uma classe 2 esquelética grave? Não, não é. 4 graus a mais aqui é uma classe 2 esquelética, não muito grave. Aqui nós vemos agora, esses ângulos aqui estão todos ok, nós vamos ver agora a posição do incisivo superior. Na minha opinião, o incisivo superior é o centro do tratamento. Eu já ouvi muita gente dizendo que você tem que... Aprendi, aliás, fazer ortodontia me baseando na classe 1 de molares. Então, a gente já fez muitos tratamentos com extração, muitos tratamentos com expansão, mas a gente buscava, pelas 7 chaves de oclusão de Andrews, o primeiro ponto a ser perseguido era a relação molar, porque se você tem uma relação molar correta, provavelmente você vai ter uma relação de caninos também em classe 1 e você vai ter um overjet, um overbite controlado. Bom, mas e se o incisivo superior tiver muito protruído ou muito retruído e o lábio não tiver bonito? O sorriso não vai ficar bonito no final. Então, eu olho para os meus tratamentos, começando a análise cefalométrica e o planejamento de acordo com a posição do incisivo central superior, porque é ele que domina a face, é ele que domina, o sorriso. O momento da fala, quando uma pessoa está falando com você ou está socialmente se interagindo, o que as pessoas veem não é uma mordida, uns arcos ocluídos, como o ortodontista vê. Ele vai estar sempre com a boca aberta e você vai ver principalmente o arco superior. Se o incisivo estiver bem posicionado, você já você vai perceber um aspecto agradável. Por isso eu dou muita importância ao incisivo. Nesse caso, por exemplo, o incisivo superior está com 1.NA 22 graus, nós sabemos que esse é o que se espera, então ele está com uma inclinação boa, não está muito inclinado para frente. Olha, se você estender essa linha, você vai ver que ela praticamente passa aqui, ó, no rebordo posterior da órbita. Isso é considerado um clássico. Um incisivo superior com boa inclinação e bom posicionamento, a extensão da linha dele vai passar aqui bem um pouquinho atrás da órbita. Isso se confirma aqui. Aí nós vamos ver um incisivo inferior aqui. Nós olhamos para o incisivo inferior, ele está com ímpar de 84 quando deveria ser 90, ou seja, o incisivo ele está mais verticalizado, ele está mais para trás do que deveria ser. É um desvio grande, né, 6 graus, mas eu destaquei em azul aqui porque o incisivo inferior inclinado para lingual, nesse caso, vai ser positivo para a correção do nosso caso. Porque logo atrás você vê que nós temos um grande overjet. Overjet de 7 milímetros, quando o normal é 2. Olha aqui, essa linha aqui é o overjet. São 7 milímetros. Então, nós precisamos avançar, juntar esses dentes aqui, 5 milímetros. Se a gente inclinar o incisivo inferior para frente, que pode ser inclinado, ele já vai contribuir para resolver parte desse overjet. Por isso que eu assinalei isso aqui como um desvio positivo para o tratamento. Depois nós temos um POF aqui, que é a exposição vertical aqui do incisivo superior, essa linha que está aqui, ela dá como exagerada, 4,5, mas quando eu fui olhar para valer, eu achei que essa linha está um pouquinho para cima, o sorriso do paciente
na fotografia frontal também não mostra muita exposição do incisivo, então eu considero que esse aqui está um pouquinho aumentado, mas não é 4,5, isso está quase dentro do esperado, não é um grande problema. O perfil convexo, para mostrar que realmente o perfil é convexo, nós temos essa linha que sai aqui da glabela, subnasal e pogônio mole. Então, esse ângulo normalmente 163 graus para brasileiros, 165 universalmente, nós temos aqui 160, ou seja, ele está mais fechado do que deveria. Isso significa que ele está mais bicudinho, ele está mais convexo, o que é mostrado na face, nem precisaria desse ângulo para você ver. Aí eu estou destacando isso e mostrando isso, o beabá disso aqui, porque vocês, os mais jovens, menos experientes, não conseguem ainda assim ter essa visão calibrada para olhar e verificar que a face está convexa mesmo. Então, quando você mede, isso ajuda. Aí nós temos essa linha vertical verdadeira, traçada a partir do subnasal, então ela é perpendicular ao plano de Frankfurt, é uma linha vertical verdadeira. É a forma que eu gosto de medir o perfil, porque várias outras linhas, elas são muito influenciadas pelo tamanho do nariz, pela angulação do nariz, coisas que nós não vamos alterar no tratamento ortodôntico, a menos que haja cirurgia ortognática, daqui da base do nariz para cima, nós não vamos alterar nada. Então, nós vimos que aqui se espera, do lábio superior 0, mais 1, mais 2, ele está correto. Do lábio inferior, -2, -3, ele está dentro do esperado. Está um pouquinho retruído, mas o pogônio, não, ele está muito retruído. Num paciente adulto, isso é de se esperar uma distância de 3 milímetros. Num paciente como esse, 5, 6, porque ele ainda não cresceu a mandíbula totalmente, mas ele está com 14, ou seja, o pogônio está severamente retruído. Aí nós temos os fatores complementares que eu utilizo para confirmar os demais fatores. Então, aqui, o incisivo superior com plano palatino está confirmando um NA, fizemos tudo isso. A altura facial inferior está correta, então não confirma que o paciente é um dólico mesmo. E isso significa o que para a gente? Que sabemos que ele é um dólico, mas esse número 31 aqui, que já seria um dólico severo, não expressa exatamente o que é a face dele. Então ele é um dólico facial moderado. O IDS aqui de 3 confirma o ANB. E como eu fiquei na dúvida se o paciente era vertical ou não, eu acrescentei mais um fator aqui que eu medi, que é o ângulo muito utilizado, sella nasio com plano mandibular, que a gente já sabe historicamente que deve ser 32 graus, e ele está aqui 38. Então mostra que realmente o paciente é dólico, mas também não é aquele dólico tão severo. Bem, continuando com a análise cefalométrica, nós passamos agora para as conclusões do padrão facial e bases ósseas. Bom, eu gosto muito de fazer, para até do ponto de vista melhorar no ponto de vista didático, de repartir a análise em vertical, horizontal e o contorno dos tecidos moles, o perfil de tecido mole. Então, primeiro vamos ver qual é a relação vertical. Nós chegamos à conclusão que dólico facial moderado, por tudo aquilo que a gente viu lá atrás. A relação anteroposterior é uma classe 2 esquelética por retrusão mandibular e ele tem perfil convexo causado principalmente pela retrusão do pogônio, porque se você observar a face dele até o lábio superior, parece que está tudo bem. Depois é que as coisas mudam. Então, a conclusão é que é uma classe 2 esquelética por retrusão mandibular, o padrão dólico facial moderado, e nessa idade, como o paciente ainda não experimentou o crescimento completo da mandíbula, é comum que o pogônio esteja um pouco recuado. Mas nesse caso em particular, o pogônio está muito para trás. Bom,
Aqui, então, vamos ver o crescimento dele. Todas as vezes que a gente analisa o paciente que está na fase de crescimento ativo, é importante entender em que parte, em que estágio do ciclo de crescimento dele ele se encontra, para que a gente saiba o quanto de crescimento existe pela frente. E depois a gente já sabe o tipo de crescimento que vai acontecer. Bom, eu já disse que essa tele não foi bem feita, não tem paralelismo completo, então por isso ficou difícil encontrar aqui as vértebras. Mas eu consegui ver que aqui nessa primeira nós temos já um início da chanfradura. Na segunda nós não temos nada, então esse paciente provavelmente está aqui bem próximo da estágio 2, ou seja, cerca de um ano e pouco aquém da fase do início do surto de crescimento. Então, quais são as nossas conclusões sobre o crescimento? Situação do crescimento, crescimento ativo. O estágio do crescimento, ele está na fase pré-surto de crescimento mandibular, e há muito crescimento ainda pela frente. Há pouco mais de um ano antecedendo o início do surto. Vamos para a direção e interferência do crescimento. Bom, nós já entendemos que ele tem crescimento ativo, que o estágio de crescimento dele aponta que ele está quase começando, entrando no surto de crescimento puberal, que é onde acontece o crescimento mandibular com muita intensidade. Agora nós queremos saber qual a interferência do crescimento que ele tem pela frente na solução do caso, no tratamento. Então, o padrão de crescimento vai ajudar. Por quê? Porque o resultante do crescimento mandibular vai gerar um razoável avanço horizontal do mento e do pogônio. Por que nós sabemos isso? Porque nós vimos isso na análise cefalométrica. Então, em conclusão, ele tem muito crescimento pela frente, o crescimento é favorável para que a gente atinja os objetivos. Deve resultar, o crescimento vai ajudar a corrigir a classe 2 esquelética, mas principalmente o overjet. E, por fim, é muito importante que vocês saibam que, apesar de tudo isso, não corrigirá esse avanço, esse crescimento final da mandíbula, não corrigirá completamente a retrusão do pogônio, e o perfil deve continuar convexo ao final do tratamento. Bem, isso eu estou falando porque é uma coisa muito importante. O tratamento ortodôntico ele não muda o padrão de crescimento do paciente. Então, o paciente que nessa idade tem uma classe 2, uma retrusão mandibular tão acentuada como essa, faça o que você fizer. Pode usar APM, pode usar aparelho funcional. A única coisa que seria capaz de corrigir esse perfil para deixar ele reto seria uma cirurgia ortognática, porque esse paciente vai, com o tratamento, experimentar um pouco de avanço da mandíbula, mas não vai terminar o caso com perfil reto, não precisa esperar isso. Então, agora nos dentes, nós vemos claramente aqui que os maiores problemas é essa agenesia que também já foi perdido o tecido, e esse segmento, esse quadrante 4 aqui, inclinou para trás, como era de esperar, linha média centrada. Esse é um outro problema que nós vemos. Então, claramente, o paciente que tem um overjet como esse não tem uma situação frontal como essa, tá? Então, essa mordida aqui está errada. O paciente mordeu lá na frente, dente contra dente. Aqui o perfil do lado esquerdo mostra novamente a classe 2 esperada, o descido que está na posição do 35, que não se formou. E aqui o aspecto importante se destacar, o arco superior bastante amplo, bem largo. Como a gente viu, não tem indicação de expansão rápida da maxila, porque é um arco bastante largo e não existe corretor bucal acentuado. Olhando um pouco mais os dentes, olhando no raio-x e destacando os maiores problemas. Aqui nós temos do lado direito o maior problema, uma classe 2 completa, obviamente porque esse segmento inferior aqui do quadrante 4 inclinou para trás, isso está bem claro aqui na PAN. Nós temos aqui as duas agenesias, esta com o molar descido em posição e uma mordida cruzada posterior que nós vemos aqui, né?
Os molares, na verdade, estão de topo. Então, vamos agora para as listas de problemas e soluções do ponto de vista dentário, que efetivamente a gente vai fazer nesse paciente, será necessário. Bem, em primeiro lugar, aqui, vamos tratar das duas agenesias que são problemas atípicos. Primeiro, a agenesia do 35, no quadrante 3, é a mais favorável, é a mais fácil de ser tratada. Porque a indicação número 1 seria manter o tecido em posição e em estágios mais avançados do tratamento, talvez você precise fazer uma redução mesodistal para que você consiga o encaixe perfeito da oclusão ou pelo menos um encaixe mais adequado. Uma vez que o premolar, o molar descido que será mantido, ele deve ter por volta de 10 milímetros de largura. O premolar tem só 7 milímetros, o que vai substituir. Então, muitas vezes a gente não consegue uma boa intercuspidação. Também é bom melhorar essa restauração, que parece que tem uma infiltraçãozinha, para aumentar a longevidade. Agora vamos para o quadrante 4, a agenesia do 45, que é um quadro bem mais complexo, porque o tecido já foi perdido. Então aqui nós temos duas alternativas. Na primeira alternativa, nós mesializamos o segmento posterior e fechamos o espaço do segundo premolar, que não existe. A segunda alternativa é manter o espaço e o encaixe da oclusão para que no futuro o paciente faça um implante. Nem precisa dizer que essa mecânica de fechar esse espaço aí tem um certo grau não de complicação, mas um certo grau de complexidade. Você vai precisar usar mini implante na região anterior para servir de ancoragem para puxar o segmento posterior para frente. Se você tem habilidade com isso e tudo bem. Caso contrário, pensar no espaço para o implante é muito mais fácil. Veja que deslizar esse 46 para frente, nesse momento, é muito difícil, porque nós temos aqui o segundo molar superior destruído, e se você fosse empurrar esse dente aqui, ele já ia tropeçar nesse paredão e não ia se movimentar. Então, se você planejou mesializar o 46, você deve começar a puxá-lo numa época em que o 15 esteja erupcionando e esse molar não esteja mais aqui, molar descido, impedindo a mesialização do 46. Agora vamos continuando com a lista de problemas que a gente identificou, com os problemas mais comuns. Então a primeira delas, olha, a gente olha aqui e vê uma mordida cruzada posterior aqui, mas talvez essa mordida não esteja tão cruzada assim, porque esse paciente está mordendo com o avanço da mandíbula. A gente vê que ele não está mordendo incêntrica, ele está mordendo tocando os incisivos. Então a mandíbula avançada tende a gerar uma mordida cruzada. Mas mesmo assim, quando a gente olha aqui, há pequeno cruzamento, e aqui também há pequeno cruzamento, que é basicamente estar de topo. Então, como é que eu corrigiria isso? Quad-hélix, que vai expandir os molares sem ter que expandir a maxila toda. Às vezes, até uma barra palatina soldada seja suficiente para fazer essa correção. Outra coisa que nós temos é um overbite muito aumentado, tá vendo? Aqui quase 100%. Como é que nós vamos corrigir essa sobremordida? Primeiro, a gente corrigindo a curva de Spee. O que vai acontecer quando você corrige a curva de Spee? O incisivo inferior intrui e vestibulariza. Então, só com essa correção você já vai conseguir abrir, corrigindo a curva de Spee, você já vai conseguir abrir bastante a mordida. Se for necessário, você também pode intruir um pouquinho os incisivos superiores, porque na análise de exposição vertical dos incisivos, ficou constatado que os incisivos superiores aceitam aí um pouquinho de intrusão. O overjet aumentado, como é que você vai corrigir? É uma classe 2 esquelética. Então, preferencialmente, o que mais vai corrigir esse overjet é a vestibularização dos incisivos inferiores, porque nós temos um ímpa muito aquém do necessário, nós podemos vestibularizar 6 milímetros, 6 graus,
os incisivos inferiores, o que vai reduzir o overjet. Além disso, nós vamos ter o crescimento da mandíbula, que vai levar o arco inferior um pouco para frente e deve fechar essa conta. Mais para frente eu vou mostrar um slide aqui fazendo essas contas para vocês entenderem como você pode imaginar o fechamento com um overjet como esse. Depois nós temos classe 2 de caninos e molares, claro, nessa fase é esperada, apesar de que do lado direito uma classe 2 completa, mas pela migração desse segmento aqui em direção à região posterior. Só administrar o leeway space direitinho e você vai conseguir corrigir, colocar esse paciente em classe 1 sem problemas. Overjet e overbite aumentados, já foi tratado aqui em cima, e o apinhamento do 12 e do 22 vão poder ser corrigidos com a expansão transversal e anteroposterior do arco. Não vai ser um problema. Veja que o maior problema que você tem mesmo vai estar aqui no quadrante 4. Isso aqui é para destacar para você que, diferentemente dos dentes permanentes, onde não há tanta expansão aqui, alargamento da coroa, né, não estrangulamento tão grande da coroa aqui na região cervical, o decido tem esse grande o decido tem esse grande estrangulamento aqui na região cervical. Significa que nós podemos desgastar bastante aqui mesialmente, distalmente, se nós precisarmos reduzir a dimensão mesodistal desse decido que está retido no local da agenesia. E a correção do overjet, agora mostrando para vocês em números e levando no tintim por tintim para que vocês entendam, quando vocês tiverem casos semelhantes, vocês podem fazer uma conta grosseira como essa para entender se o que você está planejando vai acontecer. Né? Se isso fosse num caso escaneado dentro do programa de alinhadores, ele ia fazer todos os cálculos com muito mais precisão, mas mesmo assim você vê que aquilo que vem no planejamento do alinhador não acontece na boca. Então, como é que a gente vai corrigir esse overjet que é 7 milímetros? Lembra que eu falei para vocês que o overjet de 7 milímetros deveria ser 2. Então, nós temos uma diferença de 5 milímetros a mais de overjet para ser corrigido. O ímpar, que é um incisivo inferior, ele está com 84, né? 90 menos 84 é igual a 6. Então, o incisivo inferior está 6 graus inclinado para trás. E nós queremos que ele vá para frente. Se eu levar ele ímpar de 90, inclinar 6 graus para frente, eu sei que para cada grau que eu movo o incisivo inferior para frente ou para trás, eu gero uma diferença de 0,4 milímetros. Então, 6 graus vezes 0,4 dá 2,4 milímetros. Então, 5 menos 2,4 sobra 2,6. Né? Claro, essas coisas não são tão exatas assim. Ou seja, nós temos 2,5 milímetros de overjet para ser fechado ou com mais vestibularização desse incisivo, que pode ir para 91, 92. É muito comum que em casos de classe 2, os incisivos inferiores estejam bastante inclinados para frente. É uma forma de compensar a distância entre a base óssea, a maxila e a mandíbula. Então, esse saldo de 2,6 milímetros vai ser fechado pelo crescimento da mandíbula, mas principalmente pela vestibularização do incisivo inferior. Aqui está uma demonstração, a 84, aqui bem grosseiramente mostrando uma vestibularização até 90, como reduz o overjet. E por onde eu começaria esse tratamento? Porque às vezes a gente diz, será que eu devo começar agora, começar depois? Quando o paciente tem tantos problemas assim, é importante que você já aborde o paciente e comece algum tipo de tratamento, porque senão tem uma grande possibilidade dele ir num outro ortodontista e o ortodontista destacar tantos problemas que ele tem e que você resolveu deixar para depois. E às vezes uma mãe, um pai muito preocupado, começa a tratar com aquele ortodontista e você perde o paciente. Eu começaria da seguinte forma: primeiro eu começaria com todas essas exodontias de descidos aqui, essas extrações de descidos. Mas nenhum pai gosta, acha natural, ele vai até consultar
Se for a mãe, vai até consultar a cabeleireira, porque ela fica muito preocupada que eu pedi para extrair 5 dentes. Então, eu não recomendo que ninguém de sã consciência faça isso. Então, o que, que eu faria? Pedia a ex desses dois tecidos aqui e entraria com o Quad-Helix. Pode ser, eu te disse que talvez até uma barra palatina soldada aqui ativa para expansão já resolveria o problema. Mas se você quiser um Quad-Helix, esses dois dentes, esses dois tecidos dos dois lados, a gente vê que eles não têm tanta ancoragem, o canino tem, o pré já vai, o molarzinho aqui já vai estar extraído. Então, essa ponte lateral aqui, você faz ela chegar até o canino e deixa, inclusive, um pouquinho mais distante do canino aqui, para que a hora que for feita a expansão, o molar vá primeiro, esses dois molares, e o canino nem tanto. Bom, é claro que é bom destacar aqui, principalmente para os menos experientes, que a adaptação do paciente a uma barra palatina soldada aqui atrás é muito mais fácil do que o Quad-Helix. A gente já sabe que existem pacientes que não conseguem usar o Quad-Helix, às vezes ele machuca a língua, principalmente nesses loops aqui, esses dois aqui atrás. Então, você que conhece o paciente, como ele se comporta, o caso em mais detalhes, vai poder escolher se você vai usar uma barra palatina soldada ativada com expansão, né? Ou vai usar o Quad-Helix, que é mais tradicional. Bom, finalizando, vamos falar um pouquinho dos desafios e alertas que você deve, que eu vou te passar com relação a esse tratamento. O primeiro deles é decidir o que fazer no quadrante 4. Muitas vezes, essa decisão eu adio para ser realmente implementada durante o tratamento, porque vocês sabem que tem pacientes, você começa a tratar, o tratamento vai andando, de repente esse molar, esse 46, começa a migrar mesialmente, ele começa a deslizar mesialmente, quando você olha lá, está faltando 4 milímetros ali, 3 milímetros para fechar o espaço, e aí você fala, bom, agora nós vamos fechar esse espaço. Coloca o dispositivo de ancoragem, o mini implante e fecha o espaço. Mas às vezes você vai avançando com o tratamento e o molar não arreda lá de trás. Ele naturalmente não vem, fica parado lá e quando você está numa fase de nivelamento e alinhamento já finalizado, você se depara com um espaço muito grande. E aí, às vezes, você é forçado a tomar a decisão de abrir o espaço para o futuro implante. Se você se decidir pelo fechamento desse espaço aqui no quadrante 4, saiba que será uma mecânica com certo grau de dificuldade. Não é uma coisa muito simples fazer isso. Outro desafio é obter uma boa intercuspidação do lado esquerdo, considerando o molar descido que está lá, que tem 10,5 milímetros, substituindo o pré, que tem 7. Muitas vezes você consegue um encaixe correto, aceitável, sem fazer nenhum tipo de desgaste mesodistal no pré, mas às vezes no molar descido, mas às vezes você vai precisar fazer desgaste para ter uma intercuspidação correta. Cuidado com o uso de elásticos de classe 2 em pacientes dólicos. Esse paciente é paciente dólico. Quando nós temos uma classe 2 num paciente dólico facial, a gente fica muito tentado a usar o elástico, só que a gente não pode esquecer que em pacientes dólico facial, onde não há muita força vertical do masseter, pterygoideu medial, o que acontece é que o elástico que está no molar provoca extrusão do molar. Provocando extrusão do molar, vai abrir um pouco a mordida. E para fechar a mordida, o incisivo superior desce. Ele desce, inclusive, porque como está sendo puxada lá na região anterior, o elástico ele tem uma componente de extrusão do segmento anterior superior, dos incisivos. Então, resumindo tudo isso, use elástico de classe 2 com muito critério em casos dólicos, porque ele pode girar a mandíbula e fazer com que o paciente fique com sorriso gengival ao final do tratamento. Mais uma vez, é um prazer organizar e apresentar esse caso clínico para vocês, meus colegas do grupo Ortodontia e Gestão. Se tiverem dúvidas, a gente não está falando ao vivo, podem mandar no meu WhatsApp privado ou mesmo aí no ambiente do grupo, que eu terei enorme prazer em responder. Um grande abraço a todos, então, e até o nosso próximo vídeo.